então vamos conversar sobre TPM, tensão pré-menstrual. Isso é uma coisa que todas nós mulheres passamos, né? E provavelmente muitos de vocês sofrem com esse período, que tem pelo menos alguns dos sintomas e dos incômodos que esses períodos acabam gerando. O que é então a tensão pré-menstrual? Ela é um período que acontece antes então da menstruação, então antes do final do nosso ciclo. Então a menstruação, a TPM, ela ocorre cerca de 7 a 10 dias que antecede então a menstruação. Ao longo do nosso ciclo menstrual, então dos 28 a 30 dias, a gente tem produção de vários hormônios que vão regular esse ciclo e vão mediar então os processos que devem ocorrer. Então, a ovulação, a implantação do feto, então, se ocorrer a gestação, ou a descamação do endométrio, então, no final do ciclo, que é a menstruação, caso não ocorra, então, a gestação. Quando a gente ovula, então, lá mais ou menos na metade do ciclo, então, há um aumento da produção de estrogênio, então, e depois há um aumento, se não ocorre a gestação, então, acaba diminuindo o estrogênio, então, e aumenta um pouco a progesterona, que, então, a partir disso vai acontecer a menstruação. Antes disso, então, é que ocorrem os efeitos de tensão pré-menstrual. Então, a partir do primeiro a segundo dia, então, do sangramento propriamente dito, da menstruação, esses sintomas acabam diminuindo e cessando. Então, geralmente, acabam esses sintomas. Então, isso ocorre por conta desse desregular dos hormônios, né? Dessa queda hormonal que acontece ali no final do ciclo, que acaba gerando esses sintomas, esses efeitos, então, sobre a mulher. O que acontece, então? Acho que a maioria de vocês já devem ter tido pelo menos algum desses sintomas, desses efeitos. Então, aumenta um pouco a ansiedade, as mulheres referem que se sentem mais ansiosas, mais irritadas, um pouco mais instáveis, acabam às vezes se tornando um pouco mais deprimidas, até chorosas. Tem algumas mulheres que queixam de insônia, então tem dificuldade para dormir ou tem um sono conturbado nesse período. Inchaço, né, por conta da retenção de líquido, que também acontece por conta dos hormônios, né? Muitas mulheres referem inchaço em todo o corpo, algumas mulheres mais especificamente na região das mamas, né? Acaba tendo também sensibilidade nas mamas, dor nas pernas, dores lombares também. Algumas mulheres sofrem muito com cefaleia, né? Antes do período menstrual e até durante o período menstrual. E a vontade de comer tudo que vem pela frente, né? Que é o que a gente vai conversar hoje, né? Quem nunca ouviu uma mulher falando, ai meu Deus, estou na TPM, então hoje preciso comer isso, preciso comer aquilo, tenho muita vontade de comer isso, tenho muita vontade de comer aquilo. Ou justificando comer determinados alimentos por conta de estar nesse período, né? Acaba se tornando às vezes até uma desculpa. Ah, estou na TPM, então vou comer chocolate, vou comer um alimento que eu gosto mais. E isso é muito comum, né? Eu já ouvi várias pessoas falando isso, que acaba se tornando, então, uma desculpa para ingerir, às vezes, alimentos não tão saudáveis e que não precisariam ser ingeridos. No que diz respeito, então, à alimentação, a tensão pré-menstrual, ela pode afetar não só o comportamento alimentar, mas como também alterar o apetite, né? Acabar aumentando o apetite, né? Aumentando a vontade de comer, então, de se alimentar. O tamanho das refeições, então, a quantidade de alimentos que a gente ingere, até por conta do aumento da ansiedade, né? A gente sabe que quando a gente está muito ansioso, a tendência é que a gente acaba comendo mais alimentos do que necessariamente precisaria, né? Acaba ingerindo uma quantidade um pouquinho maior de alimentos por conta dessa ansiedade descontada na comida. E a compulsão também por determinados alimentos, que é o que eu já comentei, né? Que muitas mulheres falam que nesse período sentem muita vontade de comer determinados alimentos, principalmente alimentos doces e alimentos gordurosos também. É uma teoria, né, que eu encontrei em 2 estudos
uma teoria que até achei bem engraçada, que, que relaciona esse período de tensão pré-menstrual e a vontade de comer mais ou de comer mais alguns determinados alimentos, relaciona isso com reflexos primitivos dos nossos ancestrais. Por que isso? Então, seria um reflexo relacionado a uma possível gestação. O que acontece? A mulher, então, vai estar nesse período do ciclo ali que ela vai estar ovulando, né? E talvez por isso ela poderia, então, estar tendo uma gestação próxima. E o corpo, a partir disso, começa a entender que ela vai precisar de mais energia, de reserva energética, e acaba estimulando maior apetite para uma possível gestação ter essa carga energética reservada, então. Só que o que muda, né? Os nossos ancestrais tinham acesso a alimentos, às vezes uma vez a semana ou a cada alguns dias, né? Não tinham a possibilidade, então, de estar fazendo várias refeições durante o dia como a gente tem. Então, para eles seria importante, então, esse apetite aumentado para quando tivesse acesso a alimentos, então, ingerir um pouquinho mais de quantidade. Só que como nós temos essa possibilidade de estar tendo várias refeições durante o dia, temos acesso ao alimento todos os dias, então para nós acaba se tornando um gatilho mesmo para ingerir mais alimentos sem necessidade do que uma necessidade propriamente dita, né? As flutuações então desses hormônios, estrogênio e progesterona, elas também podem afetar a produção de serotonina, né, um hormônio que a gente já comentou várias vezes aqui nas nossas lives, que é o hormônio do bem-estar. Então, é o hormônio que propicia que a gente se sinta bem, que a gente se sinta mais alegre, mais bem disposto. E quando está nesse período, então, a produção da serotonina ela cai um pouquinho. Então, ela vai estar um pouquinho menor. Também por isso também que podem acontecer aqueles efeitos, então, da mulher estar mais deprimida, às vezes mais chorosa, com um pouquinho mais de irritabilidade. Então, porque o papel desse hormônio é manter, então, esse bem-estar. E o que isso é relacionado com os alimentos? A gente sabe que muitos alimentos, principalmente os alimentos de paladar agradável, como a gente fala, né? Os alimentos que a gente gosta mais de comer, geralmente são os alimentos doces, os alimentos gordurosos, aqueles alimentos que oferecem um pouco mais de energia. Então, são os alimentos de paladar agradável. Então, o que acontece? Às vezes, para suprir essa diminuição, então, desse hormônio do bem-estar, acaba que as pessoas acabam ingerindo esse alimento de paladar agradável, que gera a sensação de bem-estar, para suprir essa necessidade. Então, quando a gente ingere chocolate, por exemplo, alimentos ricos em glicose ou alimentos ricos em carboidrato, sobe um pouquinho, então, esse nosso hormônio do bem-estar, porque a gente gera uma sensação de bem-estar. E isso acaba sendo uma recompensa fisiológica para o nosso corpo, né? Então, como a gente comentou em alguns momentos, o famoso, hoje, já que eu tô assim, então eu vou comer, né? Já que isso aconteceu, eu vou comer. É uma recompensa, né? Uma forma de se confortar. Hoje eu mereço, né? Então, quando as mulheres estão nesse período que se sentem mais desconfortáveis, mais irritadas, mais ansiosas, acabam muitas vezes procurando nos alimentos esse conforto, né? Essa sensação de bem-estar, e principalmente nesses alimentos não muito saudáveis. Tem um estudo que eu busquei que trouxe que 42% das mulheres investigadas, né, entrevistadas, referem ter mais vontade de comer principalmente doce. Então, quase metade das mulheres tem esse aumento da vontade, principalmente relacionado aos doces, né? Que a gente sabe que são alimentos de valor energético bastante alto e que prejudicam com certeza o processo de emagrecimento e propiciam o ganho de gordura corporal. A tendência, então, é buscar esses alimentos de paladar agradável, por conta do que eu já coloquei para vocês. Mas também temos alguns nutrientes que são importantes nesse período e que podem ajudar a diminuir esses efeitos, né? Ajuda a controlar também, às vezes, essa compulsão por alimentos não tão saudáveis, alimentos doces, alimentos gordurosos, né?
Um desses nutrientes é o magnésio. Ele ajuda então a controlar, né, diminuir ou a compensar um pouco a vontade de comer doces, então pode reduzir a cefaleia, que é um desses efeitos negativos desse período, e ajuda a controlar aquele cansaço, aquele mal-estar também nesse período. Onde encontrar então, pessoal, uva, abacaxi, oleaginosas, aveia, abacate, cenoura, né? Existem várias fontes de magnésio. A vitamina B6 também, ela reduz o edema, o inchaço, então, que é um efeito também bem negativo, que causa desconforto. E com isso reduz também a sensibilidade nas mamas, porque é por conta desse edema que ocorre essa sensibilidade maior. Isso pode ser encontrado, então, em nozes, banana, aveia, abacate, leite, ovos. Triptofano, pessoal, triptofano, ele é precursor da serotonina, aquele hormônio que eu falei antes do bem-estar, né? Então, o triptofano é um dos componentes, né, desse hormônio, um precursor desse hormônio. Então, ele é bem importante por conta disso. Então, vai melhorar, então, a sua sensação de bem-estar e propiciar uma maior produção desse hormônio que geralmente está um pouquinho mais baixa nesse momento. Então, algumas fontes seriam banana, abacate, iogurte, nozes, sementes. Carboidratos complexos, então, seriam carboidratos integrais, principalmente, né? Porque as farinhas refinadas, as farinhas brancas nesse período, então, elas acabam aumentando também a insulina do nosso corpo e estimulam ainda mais a vontade de comer doce. Então, se você ingerir uma grande quantidade de farinhas refinadas, você vai acabar aumentando muito o seu índice de insulina e vai acabar tendo uma predisposição a ter mais vontade, então, de comer doces. E também essas farinhas refinadas, elas não dão muita saciedade. Então, você come e você acaba tendo fome logo em seguida, né? Muito mais rápido do que se você tivesse ingerido farinhas integrais, né? Os cereais, alimentos integrais, porque os alimentos integrais, então, eles tem mais fibras, acabam sendo digeridos um pouquinho mais devagar e te dão saciedade por mais tempo. Então, a questão assim da ansiedade, nesse período que vai te levar a comer um pouco mais, esses alimentos vão acabar ajudando, porque eles vão te dar mais saciedade e vão te ajudar a controlar então a vontade de comer, porque se você sentir que o seu estômago está ainda cheio, que você não tem aquela fome, então por mais que você até tenha vontade de comer algum outro alimento, você pode comer, mas comer um pouquinho. Se você sentir que o seu estômago está vazio, a tendência é você comer mais, então você vai acabar ingerindo uma grande quantidade daqueles alimentos. E uma coisa bem interessante que várias pessoas que eu já vi relacionar o chocolate a esse período, eu estou na TPM, então eu gosto muito de comer chocolate, eu tenho muita vontade de comer chocolate. O cacau, ele é um grande aliado nesse período, então ele traz efeitos bem positivos por conta também de fazer parte, então, de auxiliar no processo de constituição da serotonina também. Só que tem que ter cuidado, então, de como ingerir esse cacau, né? Existem vários chocolates que são mais saudáveis, chocolate 70%, por exemplo, e também existe o cacau puro, né? O cacau integral, aquele que é sem adição de açúcar, que ele pode ser, assim, introduzido em receitas, então. Qual que é a dica, então? Que você esteja consumindo, então, o chocolate numa composição a 70%, chocolates mais saudáveis, ou que você esteja inserindo o cacau, então, em receitas, né? No seu dia a dia, vai fazer um bolinho saudável, eu coloco, então, o cacau, ao invés de colocar um achocolatado, né? Ele é uma forma mais concentrada desse produto, então, que vai trazer maiores benefícios, e ele é sem adição de açúcar, então, muito mais saudável. Então, é bem interessante estar incluindo o cacau em algumas receitas. Existem também alguns alimentos que pioram os efeitos da tensão pré-menstrual, então que vão propiciar uma maior instabilidade e aumento desses efeitos. Então, seriam fontes de cafeína, café, chá preto, guaraná natural, refrigerantes à base de cola, então Coca-Cola e outros do gênero,
o excesso de açúcar, né, como eu já coloquei, as gorduras trans, frituras em excesso de maneira geral, muito sal, principalmente por conta da retenção de líquido, que ela já vai acontecer por conta das questões hormonais. Se você ingerir uma grande quantidade de sal, o que vai acontecer? O teu corpo vai reter líquido para diluir, né, esse sódio lá no seu sangue, então no seu corpo. Então vai reter muito mais líquido, vai te deixar ainda mais inchada, vai piorar esses efeitos, então. E alimentos muito industrializados, né, que acabam trazendo muitos corantes e afins que não são saudáveis, que também podem produzir coisas negativas para o nosso organismo nesse período. Como eu comentei, as farinhas refinadas e o açúcar também são alimentos que devem ser evitados, porque vão aumentar a compulsão alimentar, então vão aumentar a sua vontade de ingerir mais alimentos, e não são o que não favorece esse período, né? Porque você já vai ter um aumento fisiológico se você der alimentos para o seu corpo que propiciam um aumento, então, dessa vontade de comer, só vai piorar a sua situação, né? E algumas dicas para diminuir esses efeitos, então, além da questão alimentar, pessoal, atividade física, né? Atividade física vai liberar no nosso corpo lá hormônio do bem-estar, vai diminuir o estresse, que é um dos efeitos desse momento, vai diminuir a ansiedade, vai te gerar bem-estar, então você vai estar ocupando a sua mente com aquilo, vai te dar um momento de tranquilidade, então vai te ajudar a diminuir alguns efeitos. Muitas mulheres referem também a diminuição das cólicas, né? Quando fazem atividade física, diminuição das dores lombares, das dores nas pernas, porque vai melhorar a circulação, né? Por causa da atividade física. Então, só traz benefícios. Fazer mais que 3 refeições por dia, né? Por quê? Porque você estando saciada, estando então sem muita fome, você diminui as probabilidades de estar ingerindo opções não saudáveis nos intervalos. Se você já está com aquela vontade de comer doce, de comer besteira, e você vai estar, então, vai só tomar café, almoçar e jantar. Nos intervalos você vai estar, então, com fome, porque vai ser refeições muito distantes. E vai te propiciar, então, a comer besteira. Porque se você já está com vontade de comer aquilo, você está com fome, então, muito mais chance de você comer. Então, faça lanches, né? Tenha mais refeições durante o dia. Tenha opções saudáveis, então, à mão, né? Tenha na bolsa um lanchinho saudável, umas sementes, uma fruta, coisas que você consiga acessar no momento que você tiver essa fome, então, para não se levar a comer as besteiras, né? Como eu já comentei, optar por carboidratos integrais, né? Que dão mais saciedade, então te deixam mais tempo saciados, então tem menos fome durante o dia, então, se você optar por esses carboidratos integrais. Colocar proteínas também na refeição. Se você comer carboidratos integrais e proteínas, então vai aumentar muito mais a sua saciedade e vai diminuir a sua vontade de comer essas coisas que você quer tanto, né? Beber bastante água, né? É sempre importante, nesse período não seria diferente, então bem importante estar ingerindo a quantidade adequada de água, né? Pelo menos 2 litros no dia. E fazer boas escolhas alimentares, né, pessoal? Se você gosta de comer seu chocolate, então opte por um chocolate mais saudável. E não precisa comer a barrinha inteira, né? Se você vai comer um chocolate mais saudável, mas você vai comer um pedacinho. Você não precisa comprar um chocolate mais saudável, porque é saudável comer a barra inteira de uma vez, né? E já não é mais tão saudável, porque você vai comer uma grande quantidade. Como a gente sempre comenta, nenhum alimento é milagroso para te emagrecer e nenhum alimento é tão vilão para te engordar. O que importa são as quantidades que você vai estar ingerindo e qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo, então, é estar perdendo gordura corporal, estar diminuindo o seu peso, então você precisa saber que você pode comer, você pode ter acesso a esses alimentos, então, mas você tem que comer pequenas quantidades. Você não precisa ficar naquela censura, eu queria tanto, mas não vou comer, queria tanto, mas não vou comer, porque isso vai até piorar a sua ansiedade em relação à comida. Então, é melhor que você coma uma porção pequena
do que você fique naquela e fique procurando outros alimentos para suprir essa necessidade e acabe comendo ainda mais. Mas quantidades adequadas, né? Quantidades que não vão contra o seu objetivo. De nada adianta comer, como eu comentei, um chocolate 70% e comer uma barra inteira. Que não vai, ele é saudável, porém na quantidade adequada. Se for algum outro doce também, né, cuidar sempre as porções e sempre que possível optar por opções mais saudáveis. A gente sabe que existem várias opções hoje nos mercados de alimentos mais saudáveis, né? E existem muitas receitas de doces, de alimentos, de sobremesas que tem o menor teor assim de açúcar ou até mesmo sem açúcar, né? Usando frutas para adoçar essas receitas. Então, até no Insta da nossa Nutri aqui do Viva Hábitos, tem várias receitas super legais, se vocês quiserem dar uma conferida lá. Vocês encontram várias receitas bem interessantes de alimentos no geral para o dia a dia, até mesmo sobremesas, que tem então pouca adição de açúcar ou nenhuma adição de açúcar e que com certeza vão te ajudar a matar essa vontade de comer doce, então. Procure então nesse período ter momentos de relaxamento, então lazer, momentos agradáveis, que você se sinta bem, como eu comentei, atividade física, uma caminhada, se você gosta de fazer dança, se você gosta de ir para academia. Nesse momento agora a gente sabe que não é possível, né, frequentar a academia, mas é possível você fazer uma atividade em casa. Existem muitas aulas online que a gente pode estar acessando, ou mesmo fazendo atividades simples em casa que propiciem bem-estar, fazer coisas que te deem prazer, assim, relacionadas a um hobby também, né? Eu gosto de fazer pintura, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de fazer cozinhar, né? Muitas pessoas gostam de cozinhar, né? Vou testar uma receita saudável, então ocupar sua mente com coisas que te deem prazer, né? Que não te deixar assim a mente, entre aspas, ociosa, buscando apenas alimentos como fonte de prazer. Então, ter outras fontes que te levem ao bem-estar para melhorar esse seu momento, então. Que a alimentação não seja o único conforto nesse momento, né? A única forma de você ter conforto através da alimentação que pode te prejudicar no seu processo de emagrecimento ou te levar, então, ao ganho de peso. Por quê, pessoal? Porque a gente tem que pensar no amanhã. Nós somos mulheres, então todos os meses vamos passar por esse período. Então, né, não vai ser uma vez na vida, uma vez a cada 6 meses, né? Todos os meses nós vamos passar por esse período, né? A não ser que a gente tenha algum distúrbio que não vá ter uma regularidade de ciclo, mas no geral as mulheres passam por esse período uma vez ao mês. Então, e dura pelo menos uma semana. Então, se as mulheres todos os meses, por 7 dias, chutarem o balde porque estão na TPM, isso não vai ser legal. Isso vai com certeza prejudicar o processo de emagrecimento, vai prejudicar e vai te levar ao ganho de peso. Então, porque é uma coisa corriqueira, é uma coisa da sua rotina. É rotina você passar por esse período no mês. Então, você precisa criar maneiras, formas de driblar esse momento e não se prejudicar. Então, como eu disse, é uma rotina na sua vida, né? Então, você precisa criar formas, maneiras de te levar a um emagrecimento ou um déficit calórico que se encaixe nessa sua rotina. Então, é um emagrecimento que se encaixe também na sua rotina de ciclo menstrual. Então, você precisa se regrar e se perceber, né? Perceber que você está nesse momento e já saber, opa, eu preciso ter tais atitudes para que eu não exceda meu peso, para que eu não coloque tudo a perder nesses dias, né? Então, talvez tenha algumas oscilações nesse período por conta dessa questão hormonal, e como eu disse, nenhum alimento é vilão, nenhum alimento é herói nessa questão. Todos os alimentos, se consumidos na quantidade adequada, eles podem ser consumidos, então, e isso que vocês precisam cuidar, né? Também é uma questão de saúde, né, pessoal? Porque se você colocar tudo, agora que estou na TPM, vou comer tudo que eu tenho vontade, na quantidade que eu tenho vontade, vou sentar e vou comer uma caixa de chocolates, né? Porque eu estou na TPM.
né? Já que estou na TPM, posso comer, né? Então, o que que vai acontecer? Vai ser um ciclo vicioso. Você vai acabar ingerindo esses alimentos ricos em glicose, em açúcar, ou farinhas refinadas, né? Se for questão de massa, essas coisas, né? E vai fazer com que você coma mais e mais e mais. E todos os meses isso vai acontecer. Então vai ser um longo período do mês que você vai acabar tendo uma alimentação não saudável e vai usar isso como desculpa. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com esse momento também para não levar isso como uma coisa negativa que vai acontecer todos os meses da nossa vida, né? Como a gente sempre fala, a gente busca no Viva Hábitos e com a nossa equipe um emagrecimento que se encaixe na sua rotina. Então a gente sempre tenta dar dicas para encaixar o processo de emagrecimento na rotina da sua vida. E isso, como é uma coisa cíclica, certo? Que vai acontecer todos os meses, tem que ser muito bem pensada. E tem que ser uma coisa que você tenha estabelecido. Não seja uma coisa que vá acontecendo. Você tem que saber, conhecer o seu corpo, perceber os sinais que ele te dá e saber como lidar com isso. Você só terá benefícios com isso. Então, com certeza, vai ser um período que vai passar muito mais tranquilo e que vai te propiciar mais saúde, mais energia e mais bem-estar nesses dias. Tem alguma pergunta sobre isso? Vamos ver se tem alguma pergunta, pessoal. Não temos perguntas. Bom dia, Denise, tudo bem? Que bom que vocês estão acompanhando. Queria só avisar vocês, pessoal, que também esse vídeo ele vai ficar gravado, daqui uns dias já vai estar disponível nos nossos canais, então, no YouTube. Vocês vão poder, então, acessar novamente, ver novamente, compartilhar com os amigos, então. E se tiverem perguntas também, ou quando reverem esse vídeo, ou quando estiverem vendo pela primeira vez, podem colocar nos comentários, então, que a gente vai estar respondendo. Se tiverem alguma coisa que não foi falado aqui, podem estar colocando que a gente vai estar respondendo e conversando com vocês sobre isso, tá bem? Então, por hoje era isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Um abraço e aguardo vocês na próxima quarta-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, então, às 10h06 da manhã. Uma boa semana para todos, se cuidem e até mais.